Caros amigos, nós iremos hoje concluir a nossa exposição das aulas de Química no tocante ao assunto eletroquímica. Já tivemos várias aulas envolvendo esse assunto. Essa vai ser a última que aborda o aspecto teórico desta abordagem desse assunto tão envolvente que é a eletroquímica. Em seguida, nós iremos fazer as nossas atividades práticas. A princípio, o que é que a gente quer que você já tenha em mente? Como ocorre a eletroquímica, o que é eletroquímica, quais são os seus elementos, quais são os integrantes, como é que se comporta os integrantes de uma reação de óxido-redução, como é que se constrói uma pilha, como é que é uma célula galvânica e aí por diante. Vamos iniciar a nossa aula de hoje falando para você do conceito de eletroquímica, relembrando aqui o que é que vem a ser eletroquímica. Quando a gente fala em eletroquímica, a gente está buscando uma reação química que não é espontânea, mas que a gente precisa buscar através da produção de corrente elétrica a sua existência. Então, a eletroquímica ela tem duas formas distintas de entender. Existem algumas reações químicas que produzem a corrente elétrica. Por exemplo, a reação de óxido-redução dentro de uma pilha. Isso aí é uma abordagem da eletroquímica. E existem outras reações que só acontecem porque você, de forma exteriorizada, trouxe para dentro da situação a corrente elétrica. Ah, entendi. Eu tenho dois caminhos. Uma reação química que produz energia elétrica, ou corrente. E uma reação que só acontece se eu fornecer corrente. Exatamente isso. Para que a gente possa ter essa noção mais aprofundada de eletroquímica, nós precisamos lembrar de alguns conceitos relevantes. Primeiro deles, oxidação. O que é oxidar? Oxidar significa perder elétrons. Dentre os elementos químicos necessários para entendimento desse conceito, eu cito a você lá da tabela periódica os elementos que são da família 1A, família 2A, família 3. Elementos que têm grande eletropositividade, ou seja, grande capacidade de doar elétrons, são elementos que participam de um processo de oxidação. Se oxidação é a perda de elétrons, a redução será o ganho de elétrons. Oxidar é perder, reduzir é ganhar elétrons. Reação de óxido-redução. Reação de óxido-redução é quando você tem as duas coisas acontecendo. Oxidação e redução de maneira simultânea. Via de regra, o que é que vai acontecer? Se um átomo ganha, o outro deve ter perdido. Se um átomo ganha, é porque ele sofreu redução. Se um átomo perde, é porque ele sofreu oxidação. Os dois juntos, óxido-redução ou oxi-redução. E o que é que seria esse tal de NOx? O NOx, número de oxidação, é para indicar para nós quanto foi que o átomo ganhou ou que o átomo perdeu. Quando um átomo fica eletrizado, ganhando elétrons ou perdendo, ele se transforma num íon. Se o íon for positivo, significa que houve perca de elétrons e ele se chama cátion. Se o íon for negativo, se chama ânion e ele ganhou elétrons. Essas são algumas informações extremamente importantes. Pilha de Daniel. Daniel trouxe para nós uma confecção de pilha que organiza uma reação de oxidação muito fácil de entender. Ele utilizou-se de dois polos, chamou um de polo ânodo, ou polo que sofreu oxidação, e um polo cátodo, que ele chamou de redução. O polo ânodo seria através dele que nós iríamos liberar elétrons, enquanto que o polo cátodo seria o polo que iria receber os elétrons. Para que a gente pudesse saber quais são os elementos que estão constituindo essa pilha e saber qual a diferença potencial que elas produzem, a gente precisa conhecer o seu potencial de oxidação ou o seu potencial de redução. Fique atento com esses dois termos. Quando eu falar em potencial de oxidação, eu estou dizendo a capacidade de doar. Quando eu falar em potencial de redução, eu estou falando com a capacidade de receber elétrons. Veja essa ilustração. Aqui nós temos uma lâmina de zinco, está ali dentro de uma solução de sulfato de cobre. Passado um determinado tempo, o que é que a gente está vendo ali? Uma solução com menos sulfato de cobre e um pouco de sulfato de zinco. Por que a gente está com um pouco de sulfato de zinco? Porque essa lâmina de zinco começou a sofrer o quê? Oxidação. Ah, entendi. Esse é o processo de liberação de elétrons. Sim. E onde é que vai ficar depositado esses elétrons que foram liberados? Aqui estão eles, ó. Aqui estão depositados aqui, ó. Então, quando eu tiver essas situações, eu estou tendo alguém ganhando elétrons e alguém perdendo elétrons. Nessa situação,
envolvidos numa estrutura chamada ponte salina, nós vamos ter o fluxo de elétrons. Em outras palavras, eu vou ter uma reação química que vai me permitir geração de corrente elétrica, de energia. Isso aí, na física, se chama gerador. Essas pilhas do Daniel, ele vai ter um elemento que vai sofrer oxidação e um outro que vai sofrer redução. Essa reação aqui você tem aqui o zinco, que vai ser corroído, sulfato de cobre, sulfato de zinco. Se você quiser olhar quem é que sofreu oxidação ou redução, se você não souber, você faz assim, ó. Tá vendo? Esse oxigênio, SO4 é menos 2, esse aqui vai ser mais 2. O que é que aconteceu aqui? O que é que aconteceu com o zinco, amigos? Se o zinco saiu de 0 para mais 2, ele sofreu oxidação. Aqui, ó, menos 2, o SO4, o cobre vai ser mais 2. Substância simples, ele é 0. O que é que aconteceu aqui? Ó, dá para ver facinho, ó. O zinco sofreu oxidação. Ele é polo ânodo. Ele cede elétrons. Sulfato de cobre. O cobre sofreu redução. Ele é polo cátodo. Ele recebe elétrons. Pronto, é assim que funciona. Daniel apresentou para nós essa estrutura, mas não necessariamente as pilhas de Daniel vão ficar especificamente limitadas a isso, porque depois desse advento aqui, essas pilhas puderam ser confeccionadas posteriormente com outros elementos que não necessariamente o zinco envolto em sulfato de cobre. Olha o que eu falei para você, o zinco fornecendo 2 elétrons, o cobre, que era um cátion com 2 elétrons, cátion bivalente, se transformando em neutro. Daniel percebeu que esses elétrons poderiam ser transferidos do zinco para os íons cobre mais 2 por um fio condutor externo, e esse movimento ia produzir a corrente elétrica. Dê uma olhada nesta composição. Vanks, isso aqui é uma pilha de Daniel, né? Sim, olha aqui, ó. Tá vendo essa barra de zinco aqui? Isso aqui é o polo ânodo. Tá vendo essa barra de cobre? É o polo cátodo. Eles ficam inseridos em soluções. Tá vendo essa solução aqui, ó? Essa solução que ele tá aqui e esse aqui também, ó. Sulfato de zinco, sulfato de cobre. São soluções aquosas. O que é que significa uma solução aquosa, Vanks? Essa solução está inserida em água. Solução aquosa de sulfato de zinco, solução aquosa de sulfato de cobre. Aqui dividido por uma película de porcelana porosa, ó. Aqui ela divide os dois. E aí o que é que vai acontecer? Elétrons irão sair do polo ânodo para o polo cátodo. O zinco sofrerá corrosão, a chapa de cobre irá acumular os elétrons que foram liberados do polo ânodo. Veja aqui a ilustração. Aqui você vai visualizar exatamente o que eu quero que você visualize. Olha só. Está aqui o zinco, polo ânodo. Está aqui o cobre, polo cátodo. A diferença dos potenciais de oxidação ou potenciais de redução vão te dar a DDP dessa pilha, ou seja, a diferença de potencial que ela permite que aconteça. Aqui está envolvido em solução de sulfato de zinco e aqui em sulfato de cobre. Olha o que é que vai acontecer. À medida que a reação vai ocorrendo, poderemos fazer as seguintes observações. Os elétrons fluem do zinco para o cobre. Os elétrons irão acumular-se na placa de cobre. Serão, portanto, acumulados no polo cátodo. O eletrodo de zinco vai se desgastando com o passar do tempo. Você está vendo aqui, ó como é que ele estava. Ele não está corroendo, ele não está sofrendo um processo de ferrugem, literalmente, ele não está no processo de corrosão, na liberação de elétrons. Porque oxidar é liberar elétrons. Está aqui, ó. Tá aqui a estrutura original. Olha como é que ela vai ficar agora, ó. Tá vendo? De novo, olha sendo corroída. Olha lá. Olha para o desenho do zinco. Literalmente foi consumido parte dele. Como é o nome disso aqui? Oxidação. Vanks, para onde foram esses elétrons? Eles ficaram acumulados na placa de cobre. O eletrodo de zinco vai se desgastando com o passar do tempo. Aqui nós temos a estrutura que permite equilíbrio entre os polos. Como é o nome dela?
ponte salina. Próxima informação relevante. O eletrodo de cobre terá sua massa aumentada. Essa massa que saiu daqui dos elétrons veio para cá, ó, e ficou acumulado ao redor de quem? Ao redor do polo cátodo. A solução de sulfato de zinco vai ficando mais concentrada. Por que essa solução de sulfato de zinco que está aqui se concentra mais? Porque está havendo corrosão, amigos. Por isso que está acontecendo isso. Aqui aumenta a concentração, aqui aumenta a massa em relação à estrutura do cátodo, que é a placa de cobre, tá bom? Outra informação, a solução de sulfato de cobre vai ficando mais diluída. Enquanto que essa daqui, do sulfato de zinco, fica mais concentrada, a do sulfato de cobre fica mais diluída. Nas soluções, teremos a passagem dos íons em excesso de um lado para outro. Através de quem? Quem é que permite esse fluxo de maneira ordenada? A ponte salina. Nesse processo, teremos simultaneamente a ocorrência de quê? De uma oxidação e de uma redução. O zinco oxida, o cobre reduz. O zinco libera elétrons, o cobre recebe. O zinco nêutron libera 2 elétrons, fica zinco bivalente mais 2. O cobre bivalente, cátion, recebe 2 elétrons, fica neutro. O que você vai fazer aqui? Você vai cancelar os elétrons, você vai ficar com zinco mais Cu mais 2, originando Zn mais 2 mais cobre. É isso que você vai ter. Quando você juntar essas duas semi-reações, você vai ter a reação global. Ó, Zn mais cobre bivalente, originando zinco bivalente mais cobre. Essa é a reação global. Zinco, se eu fosse olhar o NOx, NOx é uma substância simples, 0. NOx do cobre, que é um íon, mais 2. NOx do zinco no íon, mais 2. NOx do cobre, 0. Se eu sair de 0 para mais 2, eu sofri oxidação. Se eu sair do 2 para o 0, eu sofri redução. Se eu sofri oxidação, eu sou polo cátodo. Desculpe, polo ânodo. Se eu sofri redução, eu sou polo cátodo. Quem sofre oxidação é agente redutor. Quem sofre redução é agente oxidante. Convencionou-se representar a pilha de Daniell e todas as demais pilhas esquematicamente da seguinte forma. Você colocar lá o A mais B, ponte salina, C mais D. Um exemplo. É assim que você tem que fazer. Você representa separando os polos cátodos e ânodos por 2 barras. Essas 2 barras significam o quê? Significa a ponte salina. Se você pega o A e ele ficou carregado, pega o B, que ficou neutro, você já sabe que isso aqui é o quê? O A era o seu polo ânodo, o B era seu polo cátodo, o A cedeu um elétron, o B recebeu um. Pronto, é só isso que você tem que fazer. Às vezes, os coeficientes não são idênticos, então o que você tem que fazer? Você tem que fazer o equilíbrio da reação, o balanceamento. Veja aqui, indicação da parede porosa, o outro dispositivo para separar as soluções. Olha aqui, ó, zinco, no seu estado natural, ficou zinco mais 2. Significa o quê? Que nesse processo de oxidação ele cedeu 2 elétrons. Está aqui a ponte salina, está aqui o cátion bivalente cobre, recebeu 2 elétrons, ficou 0. Pronto, aí está a representação da pilha de Daniell. Muito, mas muito simples, tá? Do lado esquerdo você tem quem? Ânodo. Do lado direito, cátodo. Quem está do lado esquerdo, que é o ânodo, oxida. Quem está do lado direito, que é o cátodo, reduz. Veja que devem ser indicados os metais que formam os eletrodos, as soluções com as respectivas concentrações e a temperatura de funcionamento da pilha. Quando eu pego o potencial de redução de ambos e faço a diferença entre eles, eu vou encontrar a DDP da pilha, a diferença de potencial, que constantemente a gente encontra a terminologia tensão. Isso tanto faz. Dê uma olhadinha aqui nesse exercício. Quem sofreu oxidação? Quem sofre oxidação? Quem cede elétrons. Quem cedeu elétrons aqui? Quem cedeu elétrons aqui, Vanks, foi o cobalto. Sim. Você percebe que aqui tem carga mais 3 e o outro mais 2? Você é tão inteligente que eu vou mostrar uma coisa para você. Esse moço 2 vem para cá, ó. E esse moço 3 vem para cá.
Então, na hora de fazer a reação global, o cobalto tem que estar acompanhado pelo seu número de mols 3, enquanto que o ouro vai ter que estar acompanhado do número de mols 2. Você inverte, tá? Você inverte. Quem sofreu oxidação aqui? Cobalto. Quem sofreu redução? Quem é que estava mais 3 e pulou para 0? Ou seja, quem foi que diminuiu o NOx? O ouro. Qual o eletrodo positivo? Ou seja, o cátodo. O cátodo é aquele que recebe elétrons. Não esqueça, isso aqui é o ouro. Qual o eletrodo negativo? O eletrodo negativo é aquele que libera elétrons, que sofre oxidação, que corrói. Quem é? Cobalto. Que eletrodo será gasto? Quem é gasto é quem sofre oxidação. Cobalto. Quem tem a sua massa aumentada é quem sofre redução. O ouro. Força eletromotriz das pilhas, a gente representa pela letra E. Eu faço a diferença de potencial de ambas as semicelas para descobrir quanto é que vale a diferença de potencial ou força eletromotriz da pilha. Quando a gente fala em força eletromotriz, é porque esse é o termo que a gente muito utiliza onde? Na condição de gerador. A pilha é um gerador. A pilha é um gerador porque ela transforma a energia não elétrica em elétrica. Dê uma olhadinha aqui, ó. Energia potencial. Isso aqui eu estou querendo fazer uma analogia. Energia potencial aqui é a gravitacional. A gente usa o quê? A gente usa a diferença das alturas, ó. Energia potencial é calculada por massa vezes gravidade vezes altura. Essa é uma conversão. A energia potencial gravitacional vai se transformando em energia cinética. E aqui a gente faz um comparativo aqui, ó, com o ânodo e cátodo. Se não existir uma diferença de potencial aqui, a corrente elétrica não irá fluir. É como a água. Será que eu iria ter energia potencial se eu tivesse a corrente de água tudo no mesmo plano? Tivesse aqui o tempo inteiro assim? Não. A energia potencial necessita de altura. Quanto maior a quantidade de água e maior for a altura da queda, maior será a energia liberada. Exatamente. Quanto maior for a diferença de potencial, que eu me refiro na pilha, quanto maior for a diferença potencial da pilha com relação aos nossos potenciais de oxidação e redução, maior vai ser a tensão fornecida. A quantidade de elétrons através do circuito elétrico externo depende dos materiais que formam a pilha. A quantidade de água que cai corresponde à quantidade de eletricidade que passa por um fio. A altura da queda corresponde à diferença potencial ou força eletromotriz da pilha. Lembre-se, o termo força eletromotriz considerado em função de quê? De termos um gerador. A natureza dos metais formadores da pilha, o ânodo empurra elétrons para o circuito externo. Lógico, é o que libera, né? O cátodo puxa. Em outras palavras, o ânodo cede, o cátodo recebe. As concentrações das soluções empregadas a gente já apresentou para você. Zinco mergulhado no sulfato de cobre, cobre mergulhado no sulfato de zinco. A concentração normalmente de qualquer meia célula é de 1 mol por litro e a temperatura considerada 298 Kelvin. Em outras palavras, 25 graus Celsius. O eletrodo padrão é o hidrogênio porque o potencial dele é zero. Por isso que a gente utiliza o hidrogênio como referência. Eu vou apresentar para vocês a tabela depois. Você vai visualizar como é que fica o hidrogênio na tabela de potencial de oxidação e redução. Aqui mais algumas imagens que trazem para nós o comportamento das pilhas de Daniel. Para o zinco temos o valor no voltímetro de 0,76, que é denominado potencial de oxi-redução do zinco. Então, isso aqui seria a diferença de potencial ou força eletromotriz obtida através dessa pilha envolvendo o zinco. O zinco funciona como polo negativo. O zinco, de maneira muito acentuada, é o nosso metal de sacrifício na maioria das situações. O que significaria isso? Ele sempre vai ser utilizado como sendo aquele que vai corroer. Eu vou comentar daqui a pouco, relembrando com você o conceito de metal de sacrifício, que é aquele metal que a gente utiliza para proteger uma estrutura principal. O zinco, o magnésio, eles são muito utilizados nessa condição de doadores de elétrons, né? Eles têm um grande potencial de oxidação. Já o hidrogênio, ele não tem essa característica, ele pode tanto receber elétrons como pode ceder elétrons. Normalmente ele recebe. Olha aqui a tabela que eu te falei para você.
Existe uma tabela que você vai entender o seguinte: existe o potencial de oxidação e o potencial de redução. É a mesma coisa em matéria de valores. Em valores, eles são idênticos. O que muda para nós é o seguinte: o potencial de oxidação ele surgirá com valor para nós que significa a condição de você doar. Quem tem um grande potencial de oxidação tem um pequeno potencial de redução. E o contrário, potencial de redução é a capacidade de receber. Quem tem um potencial de redução grande, automaticamente tem um potencial de oxidação baixo. Normalmente os valores numéricos são idênticos, o que muda é o sinal. Olha aqui, ó. Mais 304, menos 304. Mais 2,36, menos 2,36. Mais 2,90, menos 2,90. Quanto maior o potencial de oxidação, maior a liberação de elétrons. Quanto maior o potencial de redução, maior o ganho de elétrons. Quando eu faço a diferença entre os potenciais de oxidação e potenciais de redução de uma pilha, eu estou dizendo para você o quanto que vale a sua força eletromotriz, quanto que vale a diferença de potencial que ela permite te oferecer. Como é que eu devo fazer para calcular a força eletromotriz das pilhas? Muito simples. Depois de você montar as equações das semicelas, faça as diferenças de potencial de ambas e você descobre a DDP. A força eletromotriz de uma pilha, em condições padrão, é a diferença entre o potencial do oxidante e o potencial do redutor. Matematicamente falando, eu faço a diferença entre eles. Ó. Exemplo, olha aqui a situação. Quais são os valores que eu tenho aqui? Aqui eu tenho o zinco e o cobre. O zinco e o cobre, o que é que acontece? O potencial de redução dele é menos 76. E o que é que a gente vai fazer aqui? Para fazer a diferença potencial dessa pilha, ou força eletromotriz, eu faria 0,34 menos 0,76. Eu faço o jogo de sinais. Isso aqui vai ficar mais, quando eu somar vai dar 1,1 volt. Pronto, é só isso. Zinco, olha para cá, 0 terminou mais 2. Sofreu oxidação. É o polo ânodo. Cobre mais 2 terminou 0. Sofreu redução. É o polo cátodo. Outro exemplo aqui, ó, você está vendo? Muito fácil de entender. Ó. Alumínio 0 ficou mais 3, isso aqui é o polo ânodo. Ponte salina, ferro mais 2 ficou 0, ele é o polo cátodo. Lá na nossa equação reação global, o 2 do alumínio, tá vendo aqui, ó, o 3 do alumínio, eu vou trocar, aqui não tem o 3, aqui o 2, presta atenção, ó. O 3 do alumínio passa a ser do ferro, o 2 do ferro passa a ser o 3, passa a ser o 2 do alumínio. 3 do alumínio passa para o 2, o 2 passa para o 3, é assim. Aí ele pede para fazermos a escrita dessa estrutura. Aqui embaixo temos um outro exemplo, ó, níquel e prata. Mesmo que eu não tivesse o 0 e o 2 ali, todo mundo sabe que se você tiver o níquel e a prata, quem vai ter a condição de ferrugem não vai ser a prata, né? Essas estruturas, a prata sempre vai estar na condição de quê? Quando comparado a esses tipos de metais, a sua prata sempre vai ser o seu polo cátodo. Espontaneidade das reações. Positivo, a variação positiva é a reação espontânea. Se for negativo, você não tem espontaneidade, ou seja, tem que ter interferência. Todos os elementos ou substâncias, todo elemento ou substância que está mais acima da tabela age como redutor dos que estão mais abaixo, portanto sofre oxidação. Muito bem. Zinco, ó, o clássico zinco, sempre aparecendo aqui na condição de quê? Na condição do metal que vai sofrer oxidação. Quem sofre oxidação é agente redutor. Quem sofre redução é agente oxidante. Não esqueça disso. Quem sofre oxidação é agente redutor. Quem sofre redução é agente oxidante. Todo elemento ou substância que está mais acima vai ser o quê? O redutor, que sofre oxidação. Quem está mais abaixo? O oxidante. Tá? Ah, então quem sofre oxidante, quem é o agente oxidante é quem sofreu redução. Exatamente. Um metal, redutor, pode reduzir o cátion de um metal que está mais abaixo da tabela, como os não metais, como o não metal. Ocorre o contrário. Um não metal mais abaixo é que vai oxidar, ou seja, que vai liberar elétrons. Todo metal acima do hidrogênio consegue deslocá-lo de um ácido. Aqui estão algumas situações. Ó.
É possível a reação ZnFeSl2, ZnCl2 mais Fe? Isso aqui é possível, basta você visualizar quem? Seus potenciais de oxidação e redução. E para fecharmos a aula de hoje, eu trouxe para vocês aqui os tipos de pilhas mais comuns que a gente mais encontra no mercado. Um tipo de pilha muito comum é a bateria automóvel, que fornece para a gente uma força eletromotriz de 12 volts. A bateria de automóvel é um gerador. Aqui está ela. Tá vendo aqui, ó, 12 volts. Vamos ver o que tem aqui dentro. Nós temos placas de chumbo, nós temos uma solução aquosa de ácido sulfúrico. Pilha de Leclanché. Leclanché é essa daqui, ó. Como é que era a pilha de Leclanché? A pilha de Leclanché, ele fazia aqui dentro uma estrutura com o quê? Um polo de zinco. Nossa, coitado do zinco, sempre ele. Pois é. E aqui dentro você tem uma pasta que envolve dióxido de manganês, grafite e amido. Estrutura metálica no seu redor e ela blindada. Essa aqui é a pilha de Leclanché. Aqui também temos uma barra de grafite. Vamos ver o que seria uma barra de grafite. Uma barra à base de carbonos. Temos piche aqui em cima e uma estrutura isolante aqui de papelão e a parte metálica também blindada em aço. Isso aqui é a pilha de Leclanché. Outro tipo de pilha que eu queria te mostrar, muito comum para nós, as pilhas alcalinas. Aqui vai trabalhar com os metais alcalinos ou alcalinos terrosos. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frança são os metais alcalinos. Berílio, magnésio, cálcio, estronço, bário e rádio são os metais alcalinos terrosos. Pilha de mercúrio, isso aqui é muito comum a gente ver aonde? Em relógios, né? A gente normalmente vê essas pilhas de mercúrio em relógio, ela tem uma tampinha de aço, o corpo dela também, e a sua estrutura tem como ânodo, ou seja, quem vai sofrer oxidação, normalmente a gente vai encontrar esse rapaz aqui, como ele gosta de doar elétrons, né? O zinco. E aqui também nós vamos ter uma mistura de grafite, como a de Leclanché. Pilha de níquel-cádmio. Essas pilhas aqui são pilhas muito utilizadas com maior duração, né? Elas têm uma característica, aqui vai ser polo cátodo e polo ânodo. Outro tipo de pilha, pilha de lítio e iodo. O procedimento é o mesmo, que a gente está mudando aqui, moçada. É só quem é que vai sofrer oxidação e redução, nada mais do que isso. Se você tiver dúvida quem vai sofrer a oxidação e redução, o que você tem que fazer? Procure a tabela e verifique qual o potencial de cada um. Pilha ou célula de combustível, pouco utilizada, mas a gente tem conhecimento com relação a ela. Corrosão dos metais. Corrosão é o processo de oxidação. Esse processo ele é irreversível, né? Calcula-se que 20% do ferro produzido é para repor o ferro que já foi enferrujado. Apesar da relação estreita com os metais, esse fenômeno ocorre em outros materiais como o concreto e os polímeros. Nós tivemos a oportunidade de estudar muitos polímeros recentemente. Então, Vanks, o que é que acontece com relação à corrosão? O que acontece a corrosão é que ela pode acontecer, se a gente não tiver cuidado para proteger os metais, ela acontece com muita intensidade. Influência do ambiente, influência de líquidos, influência da temperatura, influência de contato com outros materiais, tudo isso tem que ser considerado na hora de avaliar se os metais estão bem acondicionados, por exemplo. Olha aqui a ferrugem, tá vendo? O que é isso aí, desse processo que está acontecendo aí? Liberação de elétrons, é um processo de oxidação. Na formação da ferrugem, o que é que a gente tem? Presença de ar e umidade. Presença de substâncias ácidas. Então a gente vai ter um pH nessa estrutura baixo, um ambiente salino. Agora, resistência à corrosão, o que é que a gente tem que procurar? Aço inoxidável, platina, titânio. Mas isso não é fácil, né, Vanks? Isso é um material caro. Sim, é um material caro. Metais diferentes em contato, forma-se o quê? Forma-se uma pilha. Pode até não aproveitar a energia dela, mas forma. E aqui, uma informação importante com relação às corrosões. Ó. Passivação do alumínio. Vanks, o que é que significa isso? O alumínio, meus amigos, quando ele está em contato com o ar, ele cria para ele mesmo uma película, tá? Uma película sobre a sua superfície. Azinhavre. O que é que significa azinhavre? Você pode até não conhecer esse nome, mas você já deve ter visto, por exemplo, em determinados tipos de objetos, de latão, de cobre, uma crosta verde, que parece um lodo. Pois é, isso aqui é o azinhavre.
Isso aqui também a gente conhece como zinabre, né? Então eles são oriundos de quê? Ele é produto de quê? Produto de uma corrosão, de uma liberação de elétrons quando expostos aonde? A uma atmosfera com uma elevada umidade. Pintura à base de zarcão. Zarcão é o tetróxido de chumbo. Ó, esse moço bem aqui, ó. O que é que acontece aqui? Essa estrutura aqui, quando você pinta com a base do tetróxido de chumbo, você coloca uma camada sobre a superfície metálica, você vai proteger contra a ferrugem. O que é galvanização? É outra forma de proteção contra a corrosão dos metais. O que é a galvanização? Você também vai criar uma superfície protetora. Com que, Vanks? Com algum metal que sofra corrosão mais fácil. Por exemplo, o zinco. Tá? E o metal de sacrifício? É quando você quer proteger uma superfície principal e você coloca um outro metal para sofrer a oxidação primeiro. Como, por exemplo, nas plataformas de combustíveis e também nas embarcações, como os grandes navios. Com isso, nós fechamos a abordagem em relação à eletrólise. Esperamos que você tenha compreendido essas aulas, a essência desse assunto, e nas próximas aulas iremos efetuar nossas resoluções. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, pode entrar em contato conosco. Um grande abraço.